diz aqui no capítulo 6, no versículo 1, no ano em que morreu o rei Uzias. O rei Uzias, irmãos, ele não foi um dos grandes, o grande rei do reino de Judá, mas ele foi um dos maiores. Ele reinou 52 anos. Ele promoveu uma reforma na nação. Ele promoveu um grande crescimento tecnológico. Ele fez armas de guerra, diz a palavra de Deus em Crônicas, no capítulo 26, de que ele produziu armas de guerra, de que ele construiu um aqueduto, de que transportava água para o reino do sul, de que ele fortificou a cidade, e a cidade vivia uma prosperidade, a cidade, todos ali estavam felizes. Por quê? Porque Uzias estava reinando. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que Uzias, que foi criado como sacerdote, foi criado na lei de Deus, conhecia tudo de Deus, diz que um dia ele teve um deslize, ele se ensoberbeceu, ele cresceu, ele achou que ele podia tudo, e ele entrou no santuário, e ele profanou o santuário. Diz que os sacerdotes o enfrentaram. Ainda bem que existem homens e mulheres de Deus que se encontraram com o Senhor e são ousados o suficiente, são cheios do Espírito Santo para confrontar quando o pecado adentra a igreja. E ele entrou na igreja, ele profanou o templo de Deus, e os sacerdotes o confrontaram, e a Bíblia diz que lepra surgiu na testa dele. Ele se tornou leproso, e a glória dele caiu, e ele não era mais. Por quê? Porque ele se esqueceu do encontro que ele teve com Deus. Mas Isaías, irmãos, estava preocupado. Isaías era um profeta palaciano, era um profeta que estava acostumado com as coisas do reino, era um profeta que podemos dizer que conhecia tudo da economia, tudo que acontecia na área política ali do reino de Judá. Ele ficou preocupado, e agora? O trono está vazio, e agora? Uzias morreu. Além de Uzias ter se afastado de Deus e ter perdido o seu trono, e o seu filho agora está reinando, Jotão, agora ele morreu. O que eu vou fazer? Isaías está preocupado, mas o Senhor se revela a ele. Ele teve encontro com o Senhor naquela noite, naquele dia. A Bíblia diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e a aba das suas vestes enchia o templo. Isaías teve uma visão de Deus revelado como se fosse um monarca oriental, e Deus falando para Isaías: olha, você acha que esses homens de vestes pomposas, você acha que o controle está na mão dele? Não, o controle está nas minhas mãos. Eu estou assentado sobre o trono. Deus está no controle da minha e da sua vida. Deus está no controle da minha e da sua vida. Deus está no controle da sua família. Deus está no controle da nossa nação. Ele ainda está sentado sobre um alto e sublime trono. Isaías fica traumatizado, porque, irmãos, a santidade de Deus é traumática mesmo, irmãos. Quando nós nos deparamos com a santidade de Deus, nós sabemos que nós somos corruptos, corruptíveis, que nós somos pecadores. Quando nós nos chegamos a Deus e nós temos um encontro com a santidade dele, aquele Deus que é 3 vezes santo, é traumático, irmãos. A santidade de Deus é traumática. A Bíblia diz que Isaías olha e fala: ai de mim, eu estou perecendo, eu estou derretendo, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Senhor. Ele reconheceu naquele encontro de que ele não era digno daquele encontro, mas Deus chega para ele, um anjo pega uma tenaz com uma brasa viva do altar, toca nos lábios dele e diz: seus pecados estão purificados. Os lábios, irmãos, é uma das partes mais sensíveis do